Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes tinha batizado e permanecia ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 10 do Evangelho de São João, versículo 31 a 42. E você viu o que aconteceu nesse diálogo entre Jesus e os judeus. Como eu sempre falo para vocês, no Evangelho de São João, quando se fala a respeito de judeus, está se referindo às autoridades religiosas do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. As autoridades religiosas não queriam, de forma nenhuma, ver na pessoa de Jesus Deus. Como eles deixaram bem claro aqui. Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Graças a Deus, meus irmãos, nós como católicos, nós cremos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Uma natureza divina e outra humana. E nós, católicos, deveremos morrer, se for preciso, por essa verdade. Jesus, ele é perfeito homem. Ele é igual a todos os homens, como diz na carta aos Hebreus, menos no pecado. Porque nosso Senhor, sendo Deus, ele jamais pecou. Então ele tem essa natureza humana. Ele é homem, sim. Lá no céu, essa natureza humana de Jesus continua. Jesus é Deus com duas naturezas. A natureza humana
e a divina, a natureza divina e a humana. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Mas as autoridades religiosas do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo não queriam entender isso. E olha o que eu estou dizendo, não queriam. Apesar de todos os sinais que Jesus já havia realizado. Transformou a água em vinho. O segundo milagre que está no Evangelho de São João é aquele do oficial do rei, que estava com o filho quase morrendo, e Jesus o curou à distância. Nós vemos lá o milagre do paralítico, também no capítulo 5 do Evangelho de São João, mas vemos também lá no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, quando aqueles homens levam aquele paralítico em cima de uma cama e a casa de Pedro estava lotada e eles não puderam como levar passando pela porta, então foram por cima da casa, passando pelo telhado e colocou aquele homem ali. E Jesus falou, teus pecados estão perdoados, e depois curou aquele homem. Se lembram também do milagre lá, do momento em que o Pedro, Tiago, João estavam pescando e não conseguiam pegar nada? E Jesus joga a rede para o outro lado, para o lado direito, eles jogaram e pegaram muitos peixes. Cardume imenso de peixe. Foi preciso vir mais outra barca para colocar mais peixes. Jesus que andou sobre as águas. E a multiplicação dos pães. E o milagre maior. Ele morre e ressuscita. Então aquele homem, o filho de José e o filho de Maria, ele é Deus. Ele tem uma natureza humana e tem uma natureza divina. No decorrer da história da igreja, muitas heresias foram surgindo. E essas heresias, elas vinham justamente por parte de bispos que começaram a falar que logo depois da morte de Jesus, essa natureza humana dele desapareceu. Outros já começavam a dizer que Jesus não era Deus, não. E assim por diante. Mas a fé da Igreja Católica, do depósito da fé, a Igreja Católica dos concílios ecumênicos, foi se firmando cada vez mais. E hoje nós cremos, Jesus é homem, mas é Deus também. Nós cremos nisso. E nós não deixaremos de acreditar. Só, meus irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque hoje também na igreja, assim como as autoridades religiosas do tempo de Jesus estavam negando a sua divindade e queriam apenas dizer que Jesus é homem, nos tempos de hoje, as heresias estão sendo retomadas. E nós precisamos tomar cuidado. Porque essas heresias que estão sendo retomadas vêm por parte da própria hierarquia da igreja que está ensinando. Por exemplo, aqueles que vêm falando por aí que Jesus não multiplicou os pães. E, na verdade, o que aconteceu ali foi uma grande convivência fraterna e as pessoas foram dividindo os pães e deu para todo mundo. Isso é uma negação
do poder, da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que está por trás dessas heresias é querer equiparar Jesus a qualquer líder religioso de outra religião. E dentro dessa globalização que vem acontecendo, querem minimizar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não pode ser comparado a nenhum líder religioso. Porque esses líderes religiosos, sim, eles são homens, mas não são Deus. Mas o mestre de todos os mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio do céu, ele é Deus. Mas ele assumiu essa carne. Ele assumiu a humanidade para que o corpo dele fosse oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Porque uma vez que a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é espírito, ela é espiritual, ele precisava de um corpo, como diz também lá na carta aos Hebreus, tu me destes um corpo. Então, ele recebe justamente um corpo para se oferecer em sacrifício, como está dizendo lá na carta no Evangelho de São João, no capítulo 3. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como Deus deu o seu Filho, Deus nos deu o seu Filho, que é Jesus, para ser oferecido, para nos redimir, para nos salvar. Então nós cremos na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós cremos também na sua divindade. Nós não podemos negar a humanidade de nosso Senhor e muito menos não podemos negar a sua divindade. Nós, como católicos, e eu estou repetindo isso, porque precisa entrar na nossa inteligência e no nosso coração. Então, Jesus, ele é Deus com duas naturezas. Se nós formos olhar o Pai tem apenas a natureza divina. Se nós formos olhar o Espírito Santo só tem a natureza divina. Mas quando nós nos deparamos com nosso Senhor Jesus Cristo, nós o vemos com a natureza humana, com a natureza divina. Quando nós estivermos no céu, e vamos torcer para entrarmos no céu um dia, lá nós nos depararemos com Jesus na sua divindade e na sua humanidade. Vai ser lindo, meus irmãos, nós adorarmos Jesus na sua humanidade, na sua divindade, porque ele é Deus. Mas as autoridades estavam querendo matar Jesus. E eles já tinham isso em mente, vamos matar esse homem, porque ele está dizendo que ele é Deus, isso é uma blasfêmia. Não, não é uma blasfêmia, é uma grande verdade. Jesus é Deus. E aqui, no Evangelho, vai mostrando que, diante de tanto questionamento que as pessoas estavam fazendo, e, como diz o Evangelho de hoje, eles baseando na pregação de João Batista. Lembremos que João Batista, quando ele apresenta Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles disseram, e eles passaram a acreditar que Jesus é Deus por causa da pregação
de João Batista. Nosso Senhor Jesus Cristo é para ser adorado, porque Ele é Deus. Bonito lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, quando São Paulo diz que Jesus, sendo Deus, Ele não se mostrou assim, né? As pessoas olhavam para Ele e não viam a sua divindade, viam a sua humanidade. E ali ele vai contando que Jesus foi obediente ao Pai, ao ponto de morrer por nós. E aqui entra a sua humanidade. Ele morre na cruz, dando-nos a vida. E por isso Deus o exaltou, o Pai o exaltou, de forma que ao simples pronunciar do nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos abismos. Os abismos aqui, o abismo aqui é o inferno. Embora os demônios não queiram adorar Jesus, mas eles são obrigados a adorar Jesus. E nós vemos isso justamente lá no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus entra naquela sinagoga. Os demônios ficam furiosos. O que é que você veio fazer aqui? Nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Até os demônios afirmavam, sem querer afirmar, eles afirmavam. Eles não é que eles acreditavam como nós cremos, né? Nós cremos, mas nós nunca vimos assim Jesus, né? Nós cremos na existência de nosso Senhor por aquilo que os apóstolos falaram, mas nós o veremos como ele é lá no céu. Mas os demônios já tinham visto Jesus no céu. Então eles sabiam que Jesus é Deus. Se os demônios, até eles, acreditam, eles creem, eles falam, eles sabem que Jesus é Deus, como é que nós podemos negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Se até os demônios se prostram diante dele. Em outras passagens nós vemos os demônios se prostrando diante de Jesus, embora eles não quisessem se prostrar, mas eles eram obrigados a se prostrar porque eles estavam diante de Deus, eles não estavam diante de uma pessoa qualquer. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurrecto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Uma música antiga que se falava assim. Ele é o nosso Redentor. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que veio justamente para dar a vida, que veio justamente para nos redimir, que veio justamente para nos salvar. E nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos, meus irmãos, declarar isso para o mundo. Não vamos permitir que essas ideologias, os ateus que vivem dizendo que Jesus não existe, os materialistas que não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e nem acreditam na existência de nosso Senhor também. Ou aqueles que acreditam, mas acreditam num Jesus que nasceu lá em Belém, de Judá, em Israel, mas que não é Deus coisa nenhuma, porque eles nem acreditam em Deus. Mas nós cremos. Existem algumas igrejas, que não são igrejas, né? Algumas seitas,
que acreditam no Pai, mas não acreditam no Filho. E aquele que não acredita, aquele que acredita no Pai e não acredita no Filho, na verdade, não acredita em nada. Porque é preciso acreditar no Pai, que é Deus, é preciso acreditar no Filho, que é Deus, e é preciso acreditar no Espírito Santo, que é Deus. E nós, católicos, nós cremos, nós adoramos a Santíssima Trindade. Então, quando nós vemos o Pai, nós adoramos o Pai. Quando nós vemos o Filho, nós adoramos o Filho. Quando nós vemos o Espírito Santo, nós adoramos o Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só, em três pessoas. E hoje, reafirmemos, meus irmãos, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu creio no Pai, eu creio no Filho e eu creio no Espírito Santo, e por isso glorifiquemos a Santíssima Trindade. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.